Boa noite, galera tricolor, torcedor de outros clubes, estou aqui de volta, começando aí o primeiro vídeo de 2025, né? Acredito que o pessoal deve ter aproveitado bastante, Natal e Ano Novo, comendo um monte de coisas deliciosas, né? Bom, só mesmo no Ano Novo que eu pude fazer isso, porque o Natal eu tive trabalhando e não deu pra provar muitas guloseimas, né? Mas quem sabe aí no próximo, né, desse ano, né? De todo jeito, gente, fazendo meu primeiro vídeo aqui, falando das minhas opiniões sinceras que eu esperar desse 2025 pro São Paulo, que eu já falei que, aliás, já até adianto aqui que o ânimo para 2025 é zero, devido à incompetência da diretoria, devido à permanência do Zubeldia. Acho que a única coisa que eu espero esse ano é garantir os 45 pontos e olhe lá, né? E também eu tô fazendo esse vídeo para falar um caso muito peculiar que eu até ia dizer, que é da contratação do Oscar. O que eu penso sobre isso, né? Mas eu já vou falar sobre isso, né? Eu tô vendo assim notícias, né? Teve do caso da venda da base pra um grego aí, né? Esqueci o nome do infeliz lá. Aí surgindo aí notícia que esse grego é amigo do Edu Gaspar lá, o que jogou lá no Curica, né? Tudo. Não sei como é que é esse acordo aí, né? Que o Casares aí tá fazendo, né? Que aliás é um absurdo, né? Vender a base do São Paulo que sempre foi vanguarda aí para grandes jogadores aí né, no panteão do futebol, né? Aliás, São Paulo tem um histórico de base muito bom, né? Infelizmente de uns anos para cá, além de não estar sabendo utilizar, tá sendo muito mal aproveitado, aí ainda mais tem essa situação aí de vender a base, é um absurdo, né, gente? Realmente é um absurdo, né? Aquela coisa que o Casares falava de ter transparência na gestão dele e tentar sanar um pouco das dívidas é balela, né? Porque não teve transparência coisíssima nenhuma e a dívida aumentou, né? E para onde foi esse dinheiro? Pro nosso bolso que não foi, né? E nem pro bolso do clube, né? E aí o pessoal pensa que a solução é só SAF, né? Ah, eu também tô sem dinheiro, então eu também quero virar SAF, né? Quem dera que só fosse só essa preocupação, né? E ainda mais do jeito que tem gente lá que fica se usufruindo do poder, esses caras não vai deixar virar SAF. Embora que, na minha opinião, SAF não é a solução. Não é. A solução seria a gente encontrar alguém, além de competente, que pensasse primeiramente em prol do clube, da instituição São Paulo Futebol Clube, acima de tudo. Tirasse todas essas carniças lá que estão lá fazendo porra nenhuma, né? Que estão lá no clube fazendo não sei o que, coisa de dominó, coisa de fliperama, seja lá a palhaçada que for. Ó, você, rua. E colocar gente competente lá. E colocar pessoas incompetentes, pensar no bem do São Paulo, entendeu? E quem sabe, né? Ter alguém assim que pega do próprio bolso e fala, não, eu pago a dívida do São Paulo, né? Com as características do Paulo Nobre. Enquanto a gente não tiver alguém no estilo do Paulo Nobre, a diretoria da base vai ficar desse jeito, né? A diretoria do São Paulo, quer dizer, fora a base, tudo isso, né? E aquela coisa, né? Pra próxima eleição, sei lá, não dá muito ânimo, né? A gente espera que um dia, né? São Paulo volte nos eixos nisso, né? Pode demorar, mas um dia isso pode acontecer, né? E tudo. Aliás, essa mesma diretoria acabou fazendo uma contratação, pensando que essa contratação é a solução dos problemas, e também mostrando o quanto que o torcedor são paulino tem cara de crush e o palhaço, né? Não que a gente é palhaço, mas eles pensam que a gente é palhaço, que é a contratação do Oscar, né? E o pior é que também tem bochechinha vermelha que tá caindo nessa história, né? Tem bochechinha vermelha que fala que, o que ele fez, o moleque tinha 16 anos, ele fez uma merda, mas quem é que nunca fez merda na vida? Agora perdoa o cara. Tem outro que pensa que o caso dele, ele fez aquilo porque a diretoria que não valorizou ele, porque tem gente que não é santo e a culpada maior foi a diretoria nisso. E tem gente que pensa que ele vai ser a solução dos problemas, né? Ah, não, mas porque o Hulk veio de lá da China, tá jogando uma bola e blá 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 blá.
Aí a gente sabe que, assim, pelo que eu me lembro, qual o legado que o Oscar deixou na Europa? Isso que tem gente que faz o comparativo dele com o Felipe Coutinho, né? Ah, é porque ele é melhor. Sendo melhor ou pior, querendo ou não, o Felipe Coutinho ainda tem um legado na Europa, né? Pelos clubes que ele passou. Ele ajudou sim os clubes lá ser campeão e tudo. Ele é bem mais lembrado que o Oscar na Europa. Qual é a lembrança do Oscar? O gol que ele fez lá no 7-1? Até então só isso. Se bobear, tem gente que nem se lembra dele disso, desse fato. Mas aí vamos lá, né? Falando a minha opinião a respeito dessa contratação, né? Que eu acredito que o Casares fez isso pensando que isso é pra camuflar, né? Tirar aquela cortina de fumaça toda, pra deixar a torcida alegre. E tem torcedor que tá caindo nessa balela. Mas tá, falando minha opinião do Oscar. Assim, vendo num parâmetro maior, pra mim a questão não é nem questão do estilo dele de jogar futebol e da grana, né? Embora que sim, né? Ele vai ganhar um absurdo e o futebol dele a gente não sabe como tá. Mas eu não traí o Oscar não é nem por esses dois fatores. E sim pela palhaçada que ele fez com o clube. Tem muito torcedor que tem memória curta, mas eu, pelo menos a maioria, não tem. Eu acredito que tem muita gente também que viu essa contratação como se fosse mais um vômito, né? Mais um vômito pra nós, né? Porque assim, quando ele surgiu no São Paulo lá por meados de 2008, né? Ainda com o time lá do Muricy e tudo, ele tava tendo chance. Ele tava começando a ser aproveitado, utilizado, tava surgindo ali, tava tendo seus momentos ali e tudo. E aí eu não sei o que aconteceu, que ele colocou o clube na justiça. Por questões... Porque, independente se ele caiu na balela do empresário dele ou não, se ele tava nervoso ou não, ele foi na onda, não foi? E até então, pelo que eu me lembro, naquele tempo, o Oscar não era um cara que tava passando fome por questões de dinheiro. E ele estava surgindo ainda. Ele não era aquele craque excepcional, ele não era um Van Basten da vida, ele não era um França da vida, ele não era tipo um craque que ia ser melhor do mundo, não era o Cacadinho, ia ser um craque que era melhor do mundo. Até então ele estava surgindo ali. E pelo pouco que eu vi dele ali jogando, ele surgindo, ele era promissor de ser um bom jogador. Aí ele colocou o clube na justiça, né? Ele colocou... Lembrando, ô Bochechinha, ele colocou o clube na justiça, hein? Colocou o clube na justiça, que fez aquela bagunça toda, né? Aquele fuzuê todo. Só que até então, São Paulo ganhou nas instâncias, né? E aí veio o Inter e tudo, aí pra poder liberar ele e tudo, ele acabou indo pro Inter. Lembrando que ele não ganhou na justiça por conta do São Paulo, nisso daí do caso do São Paulo. E aí aconteceu o que aconteceu. Depois... Pelo que eu sei no Inter, eu acredito que ele não deve ter deixado grandes olhos. Depois foi pra Europa e... Cadê o Oscar? E aí... O ano passado ele... Sem clube, né? Tava dando umas entrevistas em podcast, mendigando, querendo, né? Voltar pro São Paulo, porque voltaria, essas coisas. E aí eu não sei o que deu na cabeça... do presidente blogueirinho e das palhaçadas, do scout, né, do São Paulo, né? Que scout é esse? De contratar um cara desse. Mas aí, tem uma coisa que ainda é pior, assim. O Oscar é um jogador que colocou o clube na justiça, né? Com aquela ingratidão, colocou o clube na justiça, conseguiu ser contratado, vai ganhar uma bala que for... Ele é o único que conseguiu colocar o clube na justiça, tá sendo contratado de volta para ganhar uma bala. Né? Olha só a valorização que faz para um cara desse. Independente se ele estivesse voando na bola, se a parte física desse tivesse, ou se tivesse ou não tivesse na China. Independente. Para mim, se eu fosse presidente, um cara desse não devia nem tocar no pé do lado de São Paulo. Um cara que colocou a instituição na justiça por besteira não deveria nem ter pisado lá.
Mas ele é o único jogador que consegue colocar o clube na justiça, consegue fazer o clube contratá-lo, né? Eu acho que ele é a rainha do baile, né? Pra ganhar uma bala. Eu vi a notícia dele lá no CEP-FC TV, né? São Paulo lá. Não sei se teve coletiva, não vi ainda a coletiva. Mas nesse daí, em nenhum momento eu vi ele pedir desculpa pelo que ele fez. Pela sacanagem que ele fez. Em nenhum momento ele falou, não, realmente eu peço desculpas a todos, a instituição. O que eu fiz não foi certo. Era um momento assim que eu era muito, não pensei direito. Pedir desculpa a todos. Ele não pediu desculpa. Ele não pediu desculpa por ter colocado o clube na justiça. Aí eu lhe pergunto, então quer dizer que a gente vai contratar jogador que coloca o clube na justiça? Mais uma vez a gente vai ser refém de jogador que faz uma mediocridade dessa? Mas é aquilo que o Barolo falou, né? A nossa diretoria não tem comando, não tem cobrança, é uma bagunça. A gente vai esperar o quê de uma diretoria aí, do Casares aí? Que bateu, né, nas costas da galera, né? Passou pano na cabeça pensando que o ano do São Paulo foi bom com os vexames que aconteceu. Lembrando que quando ele chegou, ele perdeu um campeonato brasileiro da época do Diniz, hein? Vale lembrar isso. E mesmo assim, pra ele tudo certo. Tudo certo. E assim, eu até vejo muita gente comentando e eu também não duvido nada que parece que, assim, de uns tempos pra cá, a gente tá sentindo tanto nojo do trabalho do Casares que nem na época do Leco a gente sentiu isso. Nem da época do Leco, sem caneco, sentiu isso. Sabe? E o cara conseguiu aumentar a dívida. Isso que o São Paulo até arrecadou bem, hein? Então quer dizer que arrecadou bilhões, não é isso? Mas até que arrecadou bem, a dívida só aumentou. E pra onde foi esse dinheiro? E no final, qual é a solução do problema pra meio que, não, vamos dar um presente pra torcida? Contratar um jogador ingrato, traíra, que colocou o clube na justiça, que hoje vai ganhar uma bala no São Paulo. Olha a seriedade dessa diretoria idiota, incompetente e medíocre. Mas aí vai ter bochechinha que vai falar, ai Marquinhos, mas ele, tinha 16, 17 anos. Quem é que nunca fez merda na vida, né? Poxa, agora o cara pensou, né? E tudo. Ô, Bochechinha, ele pediu desculpa dessa merda que ele fez? Não. Aí tem outro que fala, ai, mas os dirigentes que são incompetentes, dirigentes que não são santos, dirigentes que desvalorizou ele e fez ele sair dali do São Paulo pra pedir mais dinheiro. Ô, Bochechinha, sério mesmo que aquele caso foi dirigente? Ou você tem memória curta? Essa mesma diretoria que muita gente fica passando pano, que fica de oba, essa mesma diretoria que fez a palhaçada com o Dr. Turíbio. Ou vocês não sabem disso, ô Bochechinha? Porque muita gente, a gente se lembra da palhaçada que eles fizeram com o Dr. Turíbio. Aliás, o Dr. Turíbio que ia revitalizar aquele DM ali. E no final não ia pagar nada, não ia cobrar nada. E olha a palhaçada que fizeram com o Dr. Turíbio. E isso eu me lembro, Bochechinha. Vocês não se lembram disso, né? E é claro que do fato do Oscar, ou muitos se lembram, outros não se lembram. E tem gente que, claro, respeito a opinião, discordo. Não, o Oscar é a melhor contratação que o São Paulo já fez. Mas e aí, ele pediu desculpa da palhaçada que ele fez? Se ele tivesse pedido desculpa e mostrasse agora, não, além de eu pedir desculpa, eu vou mostrar que eu tenho futebol pra honrar essa camisa. Beleza, ok. Até poderia pensar em dar um voto de confiança nele. Mas ele não pediu desculpa e não fez nada disso. E aí, se caso não der certo, depois como vai ser, né? Mais um dinheiro jogado fora, mas sendo mais refém de jogador que não vai render, e aí? Isso que eu nem mencionei dos bochechinhas que estão pedindo o Reinaldo de volta. King Naldo de volta. Eu nem falei desses bochechinhas aí. E nem dos palhaços que pediu Carille, que pediu Aguirre, que pediu Diniz, que pediu Dunga, né? Que pediu Tite. Eu nem tô falando desses bochechinhas aí. Tô nem falando dessas criaturas. Então é isso, né?
A diretoria de São Paulo é a única que consegue contratar um jogador ingrato, traíra, que não pediu desculpa para a instituição, para ganhar hoje uma bala. É aquilo, né? Antes de chegar 2025, mais um vômito que deu pra gente fazer, né, o Casares? Mais um vômito, né? É aquilo que eu falei, gente. Na minha opinião, independente se ele estivesse voando no futebol, com a situação física dele boa, eu não contrataria por essa palhaçada que ele fez com a instituição. Que lembrando que a instituição São Paulo Futebol Clube é maior do que jogador, dirigente e qualquer daqueles palhaços que estão lá. A instituição é gigante, então ela deve ser muito maior do que esses infelizes aí. Eu não contrataria um cara desse. Se talvez pedisse desculpa e agora ele quer correr atrás do prejuízo, até pensaria na possibilidade, mas não é isso que aconteceu. Pode ser que tenha uma coletiva que ele fale, mas eu vou falar igual que o Rony falou. Eu vou apostar a minha orelha, o meu mindinho, talvez aí os meus 2 dedos aqui, esses dois aqui, ó. Esses 2 aqui, ó. Né? Foi esse, pode ser esse também. Que na coletiva que ele fala, ele não vai pedir desculpa do que ele fez. Posso estar enganado. Mas vamos ver, né? Mas de todo jeito, sobre o Oscar, essa é a minha opinião. Independente se ele tá voando ou não, eu não contrataria ele. Não. E ainda mais com esse técnico aí que gosta de ficar fazendo pardalice. Pode inventar que já mostrou que é incompetente. Pode ser que esse ano ele reveja os conceitos dele, mude, mas eu não duvido nada. Um técnico que resolve jogar de maneira covarde um clássico contra o Palmeiras, que leva sufoco jogando o clássico com o Corinthians com 2 a menos. Um técnico que jogou na covardia contra o Atlético e contra o Botafogo e ainda vem falar que sentiu que a Libertadores era nossa e que ele garantiu que ia ganhar a Libertadores. Um técnico ridículo desse. Mas enfim, lembrando que essa é só a minha opinião. De todo jeito, gente, é isso. Por enquanto, de 2025, da minha expectativa com o São Paulo, por conta desses incompetentes, desses fraldas cheias que estão lá, é só garantir os 45 pontos e olhe lá. Se o São Paulo conseguir chegar longe, glória a Deus. Eu vou torcer, vou sempre esperar o melhor pelo São Paulo, porque é uma instituição que eu amo, que eu torço, que sempre vou querer o melhor dela. Mas com aqueles vagabundos, palhaços, infelizes, incompetentes, é difícil ter um ânimo a mais, né? Mas pelo menos tendo os 45 pontos, para quem sabe aí mudar a gestão e ter alguém de fibra que pense em prol do bem do clube, a gente pode sonhar um pouco mais alto, né? De todo jeito, é isso, gente. Que vocês tenham uma primeira semana de 2025 abençoado na graça de Deus. Que me ajudem aí a continuar nessa batalha aí, cobrando, estando em cima desses caras e querendo sempre o melhor da instituição São Paulo Futebol Clube. Então eu agradeço a todos vocês. Se tiverem novos inscritos, serão muito bem-vindos, tanto do São Paulo como torcedor de outros clubes. Agradeço de todo o coração. Agradeço de todo o coração vocês também que ajudaram aí na oração do meu cunhado Thiago. Ele já tá melhor, já está bem. Já tá também mais animado do que eu em relação ao São Paulo. E agradeço também a todos vocês. Então, muito obrigado por tudo, tá, gente? Então, uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe vocês. Alonci sempre. E vou falar igual o Barolo. Aqui, né? Vai São Paulo, vamos São Paulo. Eu não quero ter razão. Quero ser campeão.